Olá, então bem-vindo ao quinto módulo do workshop de corrida de rua. Nesse último módulo nós vamos ver as 7 estratégias para uma corrida eficiente. Então todos nos módulos anteriores nós fizemos um repasse ou conversamos sobre conteúdos que vão permitir que você entenda e estratégias que são nada mais que 7 sugestões de você organizar a sua preparação e direcionar a sua preparação física. Então poderiam ser mais, menos, mas separei 7 que eu aplico no meu treinamento e no treinamento dos meus atletas que têm apresentado bons resultados. Então, nesse módulo, nós vamos ver 7 caminhos para você direcionar o treinamento da sua corrida de rua de acordo com o seu nível técnico, físico e também de acordo com os seus objetivos. Olá! Bem-vindo ao quinto módulo do workshop de corrida de rua. Nesse último módulo nós vamos ver 7 estratégias para uma corrida eficiente. Então, durante todo esse workshop, nos módulos anteriores, eu apresentei, nós conversamos sobre alguns conteúdos que vão servir de base para essas estratégias que eu vou apresentar. Por quê? Porque eu entendo que simplesmente apresentar sugestões, 7 passos, 7 dicas, sem o mínimo de conteúdo, acaba sendo uma repetição de planos que acabam não servindo muitas vezes para seu nível. Então, você tendo um entendimento prévio, você vai pelo menos saber que aquele tipo de treinamento serve ou não serve para você. Então, essa é a proposta do trabalho. Então, como 7 estratégias para uma corrida eficiente, vamos conhecer a modalidade, saber qual o seu nível de corredor, isso é importante como estratégia. Você deve também cumprir o seu plano de treinamento, correr, fortalecer e alongar, técnica, lidar com as lesões e treinar para ser um corredor eficiente. Então, vamos ver uma a uma. Conhecer a modalidade. Então, quando eu falo em conhecer a modalidade, significa que eu vou conhecer os fundamentos técnicos, físicos, para aquela distância que eu vou escolher. Então, um corredor de 5 km, ele vai ter uma estrutura de treinamento diferente de um corredor de 21 km. Então, se eu priorizar, digamos, um volume excessivo de corridas longas, eu vou correr os 5 km, vou, só que eu vou perder aquela qualidade que eu preciso, que é mais intensa, uma passada mais constante, enfim, eu vou acabar não rendendo o que eu poderia nos 5 km. Por outro lado, se eu pretendo correr a 21 km e exagero nos treinos curtos e intensos, eu posso não ter a qualidade física para concluir minha prova. Então eu preciso conhecer minha prova, saber o que eu vou ter que encarar no aspecto de exigência física e qual a qualidade física que eu preciso treinar. Então, essa é a pergunta que você deve fazer. Qual o tamanho do meu desafio? Às vezes eu posso estar longe no aspecto físico, eu preciso de um tempo maior para treinar, para poder encarar, digamos, diretamente uma prova de 21 km. Então, ou eu posso estar fazendo de 5 km por medo de não completar, mas na verdade eu teria já condições de direcionar meu treino para 10, 21 km, enfim, saber aonde eu estou e o que eu vou encarar. Isso faz parte de eu saber, de conhecer a modalidade. Saber qual o seu nível de corredor. Então nós podemos ter corredores de elite, corredores profissionais, corredores recreativos, que embora participem de provas, têm um caráter mais lúdico, mais de busca de qualidade de vida, e também aqueles corredores amadores que não deixam de ser atletas que buscam rendimento. Mas sabendo identificar, que nós já conversamos sobre isso, eu identificando qual o meu tipo de corredor, qual o meu nível de corredor, eu posso identificar qual a carga de treinamento. Então, a quantidade de treino de um corredor profissional é totalmente longe desse corredor recreativo. Ele vai com uma quantidade mínima simplesmente para poder correr com alegria, sei lá, de acordo com o seu objetivo, completar a prova. E o corredor amador, ele vai ter uma quantidade de treino intermediária, porque ele não pode exagerar no treino, porque ele tem os seus compromissos profissionais e familiares, e tampouco ele não pode querer resultados sem
ou deixando de executar uma planilha mínima. Então, sabendo qual o meu nível de corredor, eu posso ajustar a quantidade de treino e a intensidade que eu preciso ter, ou eu posso ter. É interessante saber também quanto custa ser um atleta. Então, um atleta amador, ou numa extremidade, um atleta recreativo, no caso, que corre por lazer ou tem condicionamento físico, e no outro extremo, o atleta de altíssimo nível, de nível mundial, tem coisas que, para saber quanto custa, tem investimentos financeiros, que é mais fácil de entender, mas também tem um investimento que eu não tenho valor monetário. Por exemplo, quanto tempo eu preciso ficar longe da família para poder cumprir minha planilha, ou eu estou disposto a treinar 5 horas da manhã. Então, dependendo do meu investimento, do meu capital esportivo, eu posso ter os resultados ou buscar os resultados. Por que eu falo isso? Corredores amadores, no sentido do nível deles, querendo encarar a rotina de atleta profissional, ou seja, treinam a qualquer hora, em qualquer condição de sol, meio-dia, ficam longe da família, mas na verdade o seu nível de atleta não justifica aquele tipo de treinamento, vocês me entendem? Para isso, então, eu defino como capital esportivo aquele valor monetário e também o valor psicossócio-biológico. Foi o que nós conversamos, que é aqueles valores que eu não defino como valores monetários, mas realmente eu tenho que considerar o tempo que eu pretendo ficar longe da família, o tempo que eu pretendo treinar, se é com tempo ruim, com tempo bom, de mau humor, tudo isso vai influenciar. Quanto maior meu capital esportivo, maior meu comprometimento com o esporte. Cumprir seu plano de treinamento. Então, parece meio óbvio, mas o que acontece? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu procuro um plano da internet, ou seja, eu não procuro um treino pensado para mim, para os meus objetivos, por quanto eu tenho de tempo na semana. E então eu tenho que cumprir o meu plano de treinamento no sentido de ser específico para mim. E também, se na minha planilha está previsto, por exemplo, um treino longo, eu não posso mudar e decidir fazer um treino intervalado. Ou eu vou treinar acompanhado e acabo gerando aquela disputa que a gente sabe que tem de competição durante o treino. Eu fujo da minha planilha para não ficar atrás do meu colega. Então, cumprir o seu plano de treinamento é uma estratégia eficiente para manter a sua qualidade de treinamento. Treino é treino, prova é prova e vice-versa. Então, o dia que é para treinar longo, treinar ritmado ou treinar, treino naquele ritmo que eu tenho, que está determinado na minha planilha. A hora de vencer ou de perder é na prova. Treino é para atingir os objetivos que o seu professor determinou. Correr, fortalecer e alongar. Então, uma estrutura de treino tem que ter o treino específico, no nosso caso, que é a própria corrida. Então, corrida longa, corrida curta, intervalado, corrida no ritmo. Isso é o meu treino específico. Porém, eu tenho que incluir treinamento de força, que aqui temos isometria, que então tem que fugir um pouco daquela ideia concebida de força só na musculação, só em aparelho. Posso ter outros tipos de força, de treinamento de força, e também treino de flexibilidade. Então, esse triângulo deve existir na preparação física. Se a sua preparação física não tem esses componentes, por mais, um pouquinho menos ou mais, vai acabar gerando um risco grande de lesão. Eu aconselho então que você procure aplicar uma quantidade de treino de força, não necessariamente na academia, pode ser fora. Flexibilidade no sentido de alongamento e desenvolver a amplitude que você precisa, e o treino específico acaba sendo mais fácil. Então você tem o treino longo, tu tem o treino intervalado, esse é mais fácil de tu achar. Treino de força é engraçado porque todo mundo sabe que faz bem, mas na prática, podendo cortar, a gente corta. Então, num treino, por exemplo, de 60 minutos, dedique 10, 15 minutos para trabalho de força num dia, flexibilidade no outro e o seu específico. Não pense em chegar lá e cumprir somente corrida. Por quê? Porque eu vou deixar de atender a preparação da estrutura do meu organismo para a exigência da corrida. Eu vou acabar limitando meu resultado e acabando me aproximando do risco de lesão. Técnica, técnica, técnica. Corrida eficiente, uma estratégia é sempre buscar o jeito mais econômico de correr.
Não é o jeito mais confortável, é o jeito mais econômico. Não me confundam com correr menos, não ter aquela sensação de sangue na garganta que o atleta às vezes sente e acaba curtindo, vamos dizer assim, sabe que sofrimento faz parte, mas técnica permite que eu chegue mais longe, que eu procure evoluir na minha prova. Então, para isso, técnica, você trabalha com trabalho de pista. É importante que o corredor tenha experiência sempre que possível de fazer treinos na pista, porque permite a observação melhor do treinador. É mais fácil manter, se tiver que interromper um treinamento, eu vou estar num local próximo. Permite controlar os intervalados, tem uma série de vantagens. A pista é um bom lugar para educar a sua corrida, para melhorar a qualidade da sua corrida. Então, se você tem uma pista na sua cidade, procure separar 2 ou no mínimo um treino por semana em pista. Você vai ver o benefício, tu vai ver o benefício que tem. E educativos, aqui tem um Upserlauf, que é aquele salto, o Hope, a variação é bastante grande, mas o salto que eu acabo tendo uma coordenação de braços e pernas, que é uma das fases da corrida. Então, existem vários exercícios educativos que eu posso aplicar para corrigir certos vícios ou erros da minha corrida. Então, analiso a biomecânica, vejo o erro e seleciono os tipos educativos. Então, educativos pode ser no aquecimento e também eu posso aplicar uma sessão exclusiva para treinamento de educativos. Isso facilita muito a técnica, eu acabo tendo um rendimento muito grande na corrida, eu posso baixar meu tempo, sei lá, 30, 40 segundos só nessa parte de aprimorar minha técnica ao longo da corrida. Se considerarmos que no caso da prova de 42 quilômetros, damos mais de, sei lá, 16.800 passos, no estudo que eu vi, que acaba a cada passo, se nós economizarmos um pouquinho, imagine a quantidade de energia que nós vamos ter para aplicar em baixar meu tempo. Então, se eu treinar errado ou achar que eu me esforçando mais, sofrendo mais, eu estou correndo melhor, isso é um engano e eu acabo fugindo de uma corrida eficiente. Então, seja um atleta econômico. Pense nisso. Corra para ser um atleta econômico. É saber lidar com as lesões. Então, na minha opinião, o atleta está sempre em volta das lesões. Ou ele está evitando uma lesão, ou ele está voltando de uma lesão, ou ele está tratando uma lesão. Então acaba que a gente sempre gira em torno desse fantasma e acaba ou afastando ou agravando uma lesão por não entender. Então uma boa estratégia para evitar a lesão, para tratar a lesão é variar os tipos de piso. Então, o asfalto é o mais comum, obviamente é o principal para o corredor de rua, mas alternar areia, ou estrada de chão, ou grama, acaba diminuindo um pouco o impacto e acaba preservando as articulações. É uma maneira de reduzir a chance de ter lesões. Não vai evitar, isso não tem como. A única maneira de evitar uma lesão na corrida é não correndo. Mas se eu variar o tipo, eu acabo contribuindo para preservar meu organismo e vou ter um treino mais eficiente porque eu vou me manter mais tempo longe de pausas forçadas. Treine para ser um corredor eficiente. Então, treinar para ser um corredor eficiente é buscar eu relacionar o treinamento de força, o treino específico da corrida, então os tipos de treinamento de corrida, mas manter um treino de força, um treino de alongamento e flexibilidade e também ter o cuidado com a nutrição. Por que isso? Porque eu tenho que entender que eu posso treinar a corrida não somente correndo, eu posso treinar a corrida fazendo um treinamento de força adequado, mantendo a amplitude do meu alongamento, da minha flexibilidade, porque isso vai favorecer a minha economia de corrida. Economia da corrida, então, tem a ver com a eficiência aeróbica, que é o principal fornecimento de energia da corrida de rua, e com a economia de corrida. Economia energética, então eu preciso treinar para aquilo que eu
vou fazer. Então, ser específico no caso da corrida é correr. Então, eu preciso entender que eu tenho que respeitar uma quantidade de treino de corrida, mesmo encaixando força e flexibilidade, eu vou melhorar correndo, isso é fato. Então, eu tenho que treinar do jeito que eu vou competir. Então, isso é um princípio da economia de energia. As adaptações desejáveis é a nível de estrutura muscular e de ligamentos e articulações. Então, eu preciso ter um treino que a força e a flexibilidade aliado ao meu treino específico vão acabar gerando as adaptações que eu pretendo para melhorar minha economia de energia através da técnica também. Todas essas adaptações vão ser favorecidas pela inclusão do treino de força, o treino específico, que no caso é a corrida, e o treino de flexibilidade. Então eu não posso deixar de atender esse triângulo com o risco de desgastar ou expor o meu organismo a lesões ou a sobrecarga, enfim, é o aspecto negativo da corrida. Bom, nesse fim de workshop, eu espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado do conteúdo. Ele foi pensado de atleta, de professor para você profissional que está iniciando, que pretende aprofundar no estudo da corrida de rua. Ele não procurou apresentar sugestão de planilhas, isso é fácil de encontrar na internet. Então, relembrando as estratégias para uma corrida eficiente, você deve conhecer a modalidade, saber qual o seu nível de corredor, cumprir o seu plano de treinamento, correr, fortalecer e alongar, esse triângulo é fundamental. Técnica, 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 sempre procurar ser mais eficiente, lidar com as lesões e treinar para ser um corredor eficiente. Concluindo, então, ao longo desse workshop, nós apresentamos conteúdos que fundamentam essas estratégias. Então, as 7 estratégias não são 7 verdades absolutas, são simplesmente 7 caminhos, direções que o meu treinamento, a minha proposta de treinamento tem aplicado e tem dado bons resultados, e pode ser o ponto de partida para você qualificar o seu treinamento ou que desperte em você o interesse para estudar e também produzir a sua própria metodologia, tudo em nome de preservar o corredor, preservar o seu corredor, no caso de você profissional, e evoluir mais na sua planilha ou buscar uma orientação específica, tudo na intenção, buscando desfrutar ao máximo desse esporte tão legal que é a corrida de rua. Então, eu espero vocês nos próximos programas, nos próximos conteúdos, cursos. Convido que vocês acessem o site, lá tem muito mais material de preparação física. E obrigado pela atenção e espero vocês na próxima. Abraço.